Então vamos lá, pessoal. Antes mesmo de entrar na ferramenta do Google Ads, eu gostaria de fazer um exercício com vocês para a gente entender, afinal, o que é o Google Inc., o que é o Google Empresa. Para que vocês entendam, hoje o Google é um grande conglomerado de tecnologia, mas não é grande, ele é gigante, com produtos espalhados por mais de 65 categorias diferentes e que tem um peso e uma importância muito grande hoje em basicamente toda a nossa sociedade. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o Google hoje ele está presente, ele tem uma capilaridade muito grande nas nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, toda e qualquer pergunta, na maioria delas, você recorre ao Google Pesquisa, ao Google Search, para correr atrás de informações e para receber informações úteis e relevantes. Isso é um produto Google. Não sei se você sabe, mas o YouTube também é um produto do Google. Faz parte do grupo de empresas do Google. Hoje, o Google Maps também é um produto Google. Eu dei alguns exemplos para você e eu vou compartilhar minha tela para a gente analisar alguns deles, mas para que você entenda que hoje o Google ele é um grande, um enorme conglomerado de tecnologia. Ele é uma empresa gigantesca e, acima de tudo, uma empresa de dados. Eu quero que vocês guardem isso para que a gente fale um pouquinho mais para frente, vai fazer bastante sentido e levar vocês a essa reflexão também de para um pouquinho para pensar de quantos produtos Google hoje mesmo você utilizou na sua vida. Até mesmo agora, nesse momento, assistindo essa videoaula, você pode estar utilizando o Google Chrome, por exemplo, que é o navegador do Google, fazendo anotações hoje no Google Drive ou em qualquer outra ferramenta, onde você vai ter o Google Docs, por exemplo. Enfim, hoje o Google ele é um grande conglomerado de tecnologia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai analisar e falar um pouco dos principais produtos hoje. Eu não consigo abordar cada uma das 65 categorias, mas eu consigo listar para vocês aqui os principais. Por quê, Renato? Hoje, o que eu quero fazer? O que eu quero trazer de visão para vocês? Tá? Hoje, a gente utiliza e a gente tem uma visão do Google e dos seus produtos como usuários, como consumidores. A partir de então, com esse curso, ou se você já pilota a ferramenta do Google Ads, eu quero levá-los a pensar da visão de anunciantes, empresas que utilizam dessas ferramentas e dos dados que o Google coleta e nos entrega através dela. Tá? Esse vai ser o grande shift, o grande diferencial. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês vejam e entendam um pouco comigo alguns dos produtos Google. Se vocês conseguirem ver minha tela, vocês estão vendo o que a gente chama de Google Search, o Google Pesquisa, o navegador do Google. Esse foi o principal produto do Google, ainda é um dos principais produtos do Google. E para que vocês analisem esse produto comigo. Renato, por que você chama produto e repetiu por diversas vezes? Produto porque ele tem uma demanda específica, e essa demanda a gente entende por uma demanda de informação, e ele entrega algo muito específico, que é o que? Informação. Quando você vem no Google atrás de uma informação, o Google Pesquisa hoje, a barra de navegador do Google, ele te entrega uma informação bastante relevante e útil. Anotem o que eu estou falando a partir de agora. Relevante e útil que vai fazer bastante sentido. Hoje eu estou aqui em São Paulo, se eu procuro por pizzaria na Paulista, na barra, no navegador do Google, ele vai me entregar o que a gente chama de página de resultados de pesquisa, tá? Eu estou fechando aqui, que é uma ferramenta que depois eu vou apresentar para vocês, mas ele me mostra a página de resultados de pesquisa, tá? Eu vou me aprofundar um pouquinho com vocês para falar um pouco da anatomia de uma página de pesquisa, tá? Mas só para que vocês entendam, a gente faça esse bate-bola. Hoje o Google Pesquisa, ele entrega para nós essa página de resultados, com links e slots específicos de informação. A gente vai falar e a gente vai entender um pouquinho dos slots e links patrocinados, dos anúncios, etc. Mas olha que legal, olha que interessante esse produto do Google. O grande objetivo dele é entregar informação relevante e útil no momento que o usuário faz a busca. Anota isso que vai ser bastante importante. Então, hoje o Google ele me entregou, a gente vai analisar posterior a isso, alguns resultados que ele julgou interessantes para mim. Renato, por que interessantes? O que o Google ele julga para te entregar informações, tá? Só para vocês entenderem, o Google ele trabalha com personalização. O que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente, se você fizer até mesmo aqui em São Paulo uma busca por pizzaria na Paulista, muito provavelmente a sua página de resultados não vai ser igual à minha. Por quê? Porque o Google trabalha com o que a gente chama de personalização de anúncio. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que o Google ele faz essa personalização e como o Google ele coleta dados para entregar informação relevante e útil para o usuário, tá? Se você vê um anúncio, por exemplo, igual a esse, Renato, como é que eu sei que é um anúncio? Aqui, ao lado, na parte de cima vai estar escrito anúncio, se for em inglês vai estar escrito ad,
tá? Se você vier aqui ao lado da URL, tem uma setinha e ele diz, por que este anúncio? Se você clica nesse ponto de interrogação, ele te popa uma telinha e aqui embaixo você vai ter configurações de anúncio. Quando você clica em configurações de anúncio, ele te leva no seu navegador, que no meu caso, inclusive, é um produto do Google, que é o Google Chrome, tá? Ele te leva para essa página de personalização de anúncios. Aqui ele vai explicar, ele vai dar um enredo para você, uma história te explicando o porquê de personalização de anúncios e quais são as vantagens de personalização de anúncios. E se você desce, o que eu quero mostrar para vocês que é o grande diferencial, e acredito que muitos de vocês nunca visitaram essa página, tá? Se você chega aqui, o Google ele fez um compilado de informações que ele conseguiu coletar através tanto do meu histórico de navegação, tanto até mesmo das ferramentas que eu utilizo do Google. Hoje o Google ele sabe que eu tenho de 25 a 34 anos, olha que legal, que eu sou homem, ele me enumera aqui alguns sites que eu visitei nos últimos dias, tá? Geralmente é nos últimos 30 a 60 dias, ele enumera alguns dos principais que você visitou, tá? Então ele sabe que eu entrei na Lojas Americanas, que eu entrei na Growth Suplementos, porque eu sou crossfiteiro, eu sou crossfitter, então eu geralmente consumo suplementos, que eu entrei no site da Adidas, etc, etc, etc. Ele me enumera alguns sites que eu entrei recentemente. Aqui embaixo é o que o Google chama de público de afinidade de mercado. Anota isso também, tá? O que é público de afinidade de mercado? O Google sabe, pelo meu histórico de navegação, pelos sites que eu visitei, pelas buscas que eu fiz, que hoje eu tenho afinidade com alimentos gourmet e especialidades, que eu tenho interesse em aluguéis de carros. Então, por exemplo, como eu viajo bastante, muitas vezes eu alugo carro para estar no local específico e eu visitar os locais da cidade. Então, o Google ele sabe que eu tenho afinidade com aluguel de carros e serviço de táxi. E aqui ele vai enumerando mais uma pancada de interesses, tudo isso pautado no meu histórico de navegação. Renato, é somente no seu histórico de navegação? Não somente. Lembra que eu falei para vocês que o Google é um gigantesco conglomerado de tecnologia? Um outro produto Google, é o que a gente chama de, eu imagino que você tenha também, é o Gmail. O Gmail hoje é um produto Google extremamente utilizado, tá? Aqui eu vou ter bastante e-mail, não liga não, porque esse é o meu e-mail que eu utilizo para fazer algumas gestões, tá? Então, para vocês entenderem, hoje o Gmail também é um produto Google. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você hoje não tem o G Suite, quantos de vocês pagaram qualquer centavo para utilizar o Gmail do Google? Imagino que não pagaram nada. Não pagaram monetariamente falando. Por quê? Qual que é a devolutiva que o Google ele tem quando a gente utiliza das ferramentas dele? Dados. Como eu disse para vocês, o Google é uma empresa de dados. Se você vê aqui que eu estou logadinho, o Google ele sabe, através do meu Gmail, algumas informações, como por exemplo, que eu tenho de 25 a 34 anos. Não sei se você se lembra, quando você cria um Gmail, ele te pergunta qual que é a sua data de nascimento, qual que é o seu sexo, se você prefere definir o seu gênero, etc. Então, o que eu falo para vocês? O Google ele não nos pede dinheiro, mas nós damos informações muito extremamente importantes para o Google, que são dados. Hoje o Google é uma empresa de dados. Deixa eu mostrar outro produto do Google para vocês, que é o YouTube. Hoje o YouTube não é uma empresa nativa do Google, o que eu quero dizer com isso? O YouTube não é uma empresa criada pelo Google, mas ela foi adquirida pelo Google Inc., tá? Pela empresa do Google. E hoje ele é considerado, para que vocês entendam, tá? O Google ele é uma ferramenta o YouTube ele é uma ferramenta de streaming de vídeos. Imagino que todos vocês já tenham utilizado o YouTube, seja para consumir, seja para assistir alguns vídeos de música, seja até mesmo para assistir videoaulas. Hoje o YouTube, só para que vocês entendam, tá? E gravem isso. Segundo algumas pesquisas do Google, YouTube tem tudo para ser, e o YouTube tem se posicionado para ser a principal rede das empresas do Google nos próximos anos. E a gente vai falar especificamente sobre isso na nossa aula de YouTube, mas entenda, hoje o YouTube também é um produto Google, onde a gente faz streaming e consumo de conteúdo, tá? Renato, me fala de outro produto Google, claro. A gente pode falar, inclusive, aqui sobre o Maps. O Google Maps também é um produto do Google, onde o Google a gente consegue entender um pouquinho acerca de localização, qual o tempo que a gente levará em determinado trajeto. Se você quiser, inclusive, você pode fazer algumas mensurações, se você for via transporte público, se você for a pé, de bicicleta, etc. O Google te dá esses dados. E olha que legal,
para a gente como anunciante. Dá uma olhadinha aqui. O Google ele numerou aqui para mim alguns locais que eu tenho próximo. Então, por exemplo, aqui o Google ele me enumerou alguns restaurantes, hotéis, bares, cafés e quaisquer outros pontos de entretenimento que o Google ele possa enumerar aqui para mim. A gente vai falar inclusive também sobre Google Meu Negócio, mas eu quero que vocês entendam a importância do Google Maps também no que diz respeito a comportamento de consumo. A gente vai falar especificamente sobre isso quando a gente for falar de Google Meu Negócio. Então, galera, só para vocês entenderem, a gente fechar essa ponta, o Google hoje ele tem diversos produtos espalhados pelas mais diversas categorias. Se você vem no seu Gmail, você clica aqui do ladinho, ele vai te enumerar alguns outros produtos do Google também. Dá uma olhada. Hoje você vai ter o Google Pesquisa, você tem o Google Maps, você tem o Google Notícias, que é o Google News, onde, através inclusive do seu histórico de navegação, o Google ele consegue enumerar para vocês quais são as notícias mais relevantes para você, de acordo com o seu histórico de navegação e de busca. Cara, isso é muito, mas muito interessante. Então, o Google ele vai enumerar aqui para mim, de acordo com o meu histórico de busca e o meu comportamento de afinidade no mercado, quais são as notícias mais importantes para mim. Sejam elas de política, de economia, até mesmo de esporte. O Google sabe, inclusive, qual time eu torço. Tá? Só para vocês saberem. Então, esses são alguns produtos do Google. Google Agenda, como eu disse para vocês, o Google Drive, etc, etc, etc. Então, para que vocês entendam, e agora te levo a pensar de uma visão de anunciante, ou seja, aquele que vai utilizar das ferramentas do Google para anunciar o seu negócio e fazer com que suas vendas elas cresçam. Hoje o Google ele consegue ter uma capilaridade, uma penetração na nossa vida cotidiana, onde pela manhã, quando eu saí aqui em São Paulo, eu entrei no Google para ver a previsão do tempo, depois eu queria pesquisar sobre um restaurante bacana para levar minha namorada no fim do dia, depois eu fiz perguntas para o Google, inclusive relacionadas a marketing digital, negócios no Google Pesquisa, eu ouvi música no YouTube, ou seja, para um pouquinho para pensar em qual que é a profundidade e onde o Google está na sua vida cotidiana como consumidor. Agora, pensa você utilizando essas ferramentas para fazer com que os seus negócios e as suas vendas alavanquem. A gente vai falar específico sobre isso, mas eu quis levá-los a pensar e entender um pouquinho de alguns dos produtos do Google. Pesquisa um pouco mais, vai para cima desse conteúdo, e a gente vai se aprofundar um pouquinho agora. Eu quero levá-los a entender o que é o Google de verdade, se vocês já pararam para pensar sobre isso. Próxima aula.